Já estão valendo as novas regras em todo o país para a venda de carne moída. Você lembra que a gente mostrou aqui? Essa decisão atinge a todos os estabelecimentos industriais e produtores. São, na verdade, os frigoríficos que fornecem pacotes prontos dos produtos para as lojas. Vamos falar com a Cristina Otaviano agora para a gente relembrar que mudanças são essas que entram em vigor a partir de hoje, né? Cris, é com você. Exatamente, viu, Neila? E a indústria, ela tem aproximadamente um ano aí para fazer as adaptações e as regras são as seguintes para a gente fazer. Aquele pacote de carne moída que a gente costuma comprar já congelado no mercado, ele não pode vir pesando mais de 1 quilo. Existem algumas outras regras. O que acontece, né, Neila? A indústria alimentícia, ela tem passado por um processo de transformação muito grande. Não é segredo para ninguém que a gente tem um problema em relação a alimentos no mundo inteiro. Nós somos muito privilegiados no Brasil em relação a isso. E a proteína, ela entra dentro de um ponto muito delicado nessa questão toda, porque a proteína, ela tem se tornado um alimento cada vez mais caro. Então, o que acontece? A indústria alimentícia, ela passa a colocar, por exemplo, elementos que não são necessariamente carne dentro de uma mistura de carne que você compra, ou ela tem passado a utilizar pedaços de carne que antes não seriam utilizados. Eu estou falando de miúdos, às vezes raspagem de osso. E o que a indústria brasileira faz nesse momento é dar mais clareza e segurança ao consumidor. E é por isso que no mês de outubro ainda foi feita uma audiência pública para se reestabelecer ou estabelecer o que seriam essas novas regras em relação à carne moída. Porque a carne moída que é moída ainda lá dentro da indústria, dentro dos campos frigoríficos, você não tem um controle, você não tem a visualização, como acontece lá no mercado, quando você pega um pedaço de carne e fala para o açougueiro, ó, moe esse pedaço de carne aqui para mim, você está olhando ali o que o açougueiro está fazendo. Dentro da indústria, não. Então, essas regras vêm a cercear algum tipo de falta de controle que o consumidor tem dentro daquilo que ele está comprando. Então, por exemplo, muitas das regras estão relacionadas ao tipo de carne ou ao tipo de elemento de ingrediente que podem ir dentro deste 1 quilo de carne que você vai comprar, e esses pacotes ficaram, de fato, limitados a 1 quilo. A percentagem máxima de gordura, por exemplo, ela tem que estar explícita para o consumidor, ou seja, se você está comprando uma carne que tem mais elemento de gordura do que de carne propriamente dita, o consumidor tem que ter essa informação, e isso é um outro ponto de destaque a respeito da defesa do consumidor aqui no Brasil. Quando a gente vai fora do país, a gente percebe que os elementos que a gente compra dentro do supermercado não necessariamente tem ali a visualização clara de todos os elementos que tem naquele produto. Seja um biscoito recheado, ou seja, por exemplo, um pacote de carne que você não sabe ali dentro o teor de gordura. Então, a carne, que é um produto mais in natura, também agora ganha essa regra a respeito do teor de gordura que você está comprando. Tem outras regras a respeito da temperatura máxima em que essa carne tem que ser condicionada dentro do frigorífico, no momento da moagem, no momento de embalagem, enfim. São várias regras técnicas aqui que basicamente se resumem a isso. A você ter o controle da qualidade desse produto que vai para dentro desse pacote que está moído, você não consegue visualizar ali que tipo de carne é essa. A questão da embalagem e do controle de temperatura e de segurança alimentar, e muito a respeito da visualização destes itens que você está comprando. E fica aí o destaque, né, mais uma vez, para esse processo de indústria brasileira que a gente tem de claridade muito grande daquilo que o consumidor está levando para casa. E isso é bom, é positivo. Agora, não fique assustado, porque a carninha que você moe no açougue, a carninha que você moe aí dentro do supermercado, com aquele açougueiro que é funcionário do mercado que você compra há muitos anos, essa não entra nessa história. Entra aquela carninha que a gente compra já congelada, que vem preparada da indústria, né? É mais um elemento aí de modificação a respeito, que a gente vai ver muito ainda, viu, Neila, a respeito da modificação da indústria alimentícia diante dos desafios de alimentar toda a população mundial. Agora, tudo isso é importante para quê? A gente não precisa virar um grande especialista em rótulo, não. Mas a gente precisa entender das regras para poder ser cidadão e saber cobrar. Porque se a gente adquire um direito que foi pensado, que foi estudado, que foi articulado, e a gente não sabe sobre ele, a gente perde quando a gente não sabe exigir. Não é isso, Cris? A gente tem a defesa do consumidor no Brasil funciona, o PROCON é uma grande vantagem para todo brasileiro. E cada regra dessa que muda, a gente ensina aqui porque é aprendendo que a gente pode cobrar, não é isso?
O Procon não tem braços para estar em todo supermercado desse país, em toda lojinha, né, Neila? À medida que a gente conhece os direitos que a gente tem e as regras que estabelecem os nossos direitos, a gente tem condição de ligar lá no Procon e falar, ó, o que está acontecendo aqui? Houve uma carne de uma indústria lá no interior de não sei aonde que veio aqui, ó, veio a mais de 1 quilo, ou veio coisa aqui que não está muito clara, a embalagem não está muito clara para mim. Vou contar uma história, Neila, que o Lourenço, que está como auxiliar aqui da minha equipe hoje, contou agora há pouco, que recentemente ele foi no mercado, pediu uma carne moída. Nessa carne moída, na verdade, ele pegou ali daquelas bandejas que já estavam moídas e veio um mosquito dentro da carne moída. Eu falei, você não voltou lá para devolver essa carne moída? Você não ligou para reclamar? Ele, não, deixei passar, evitei o aborrecimento. É esse tipo de coisa. O consumidor tem direitos e tem poder à medida que ele conhece esse direito e cobra esse direito.